alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje, dando continuidade ao estudo das classes de palavras, estudaremos a preposição. Como todos sabem, na nossa última aula, nós estudamos a primeira classe invariável das 4 que são estudadas na língua portuguesa, que foi justamente os advérbios. Então, relembrando que são classes invariáveis, classes de palavras invariáveis, são justamente aquelas classes gramaticais que não admitem variação de forma, ou seja, não flexionam em número, nem em gênero, enfim, não mudam de forma independentemente das palavras que as acompanham. Bem, aqui relembramos as 3 classes invariáveis que ainda faltam ser estudadas: preposição, conjunção e interjeição. Temos aqui a contextualização da preposição. Vamos a ela. Então, para introdução do estudo, vejamos. Vamos considerar inicialmente este enunciado, esse conteúdo aqui desse quadro. A sonda Curiosity partiu Marte 2011. Logo de cara, você nota que está faltando alguma coisa aí nesse enunciado, Está faltando palavras. Mas quais seriam essas palavras? Se você observar mais abaixo, você logo notará, até pelo fato das palavras já estarem negritadas, que houve uma conexão entre palavras que foi justamente feito pelas palavras para e em. Então, ficou da seguinte maneira: a sonda Curiosity partiu para Marte em 2011. Então, concluindo esse primeiro raciocínio, nós temos que as palavras para e em contribuem para a estruturação da frase, estabelecendo certas relações de sentido. É importante ter em mente essa expressão, relações de sentido, que, apesar da preposição sozinha ela não estabelecer nenhum tipo de sentido, ela precisa dessa combinação de palavras para aparecer, para mostrar-se a que veio dentro dos enunciados frasais. Vejamos um detalhamento mais específico do que cada uma dessas 2 preposições estabelecem nos contextos. Nesse primeiro exemplo, ou nesse primeiro vamos chamá-lo de grupo de palavras, a relação foi estabelecida entre o verbo partiu e o substantivo Marte. No meio delas veio a preposição. Mas que relação estaria sendo feita aqui? Olhando o detalhamento, nós observamos que o para é uma palavra que relaciona partiu, que é o verbo, como eu já disse, e Marte, que é um substantivo, exprimindo o quê? Uma relação de lugar. Então, partiu, quem parte, partiu para algum lugar, no caso, Marte. Então, a relação aqui é de lugar. Aí alguém pode lembrar do estudo dos advérbios, que eles também estabelecem algo relacionado a lugar. Só que lá é uma circunstância que a palavra em questão estabelece modificando o verbo. Alguém poderia dizer, mas aqui também há alguma relação com o verbo? Não necessariamente, porque a preposição aqui está apenas para ligar 2 palavras. Já no outro pedaço do enunciado, partiu em 2011, nós temos a preposição em, que relaciona
também o verbo partiu. Observem que apesar dele estar longe, o centro da oração, né, a palavra mais importante da oração é o verbo, como todos já sabem. Então, eu poderia até inverter a ordem aqui da frase e dizer assim: a sonda Curiosity partiu em 2011 para Marte, que não teria nenhum problema de entendimento. Já aqui, a preposição em estabelece entre as duas palavras uma relação de tempo, uma ideia de tempo. Partiu em que momento, né? Em 2011. Concluindo, né, nós temos, como já foi falado, que as duas palavras analisadas, o para e o em, são exemplos de preposição. Agora, indo à página seguinte, a página 226 do nosso livro didático, nós temos o seguinte. Vamos observar mais essa oração. A humanidade acredita em seu próprio futuro. É uma pergunta, né? Então, veja bem. Aqui, mais uma vez, aparece a preposição em. Aí pergunto-lhes, será que ela estabelece a mesma relação de sentido ou a ideia expressa do exemplo anterior? Observando a situação, nós observaremos que há um tipo de situação aqui diferente da anterior. Se você observar, logo você verá que o verbo está aqui, que é o verbo acreditar, estabelece um elo com seu próprio futuro. Relembrando o estudo que certamente já fizemos do verbo, você notará que este verbo ele pertence a sua predicação verbal é justamente que ele é um verbo transitivo indireto. O que seria um verbo transitivo indireto? Justamente aquele verbo que necessita de um complemento. E esse complemento deve obrigatoriamente vir inserido ou iniciado por uma preposição. Então, aqui, neste exemplo, diferentemente do anterior, não há uma ideia de tempo, mas sim uma dependência entre os elementos. Ou seja, o verbo depende de um complemento, ou seja, que é justamente em seu próprio futuro. Então, a preposição em não cria uma relação de sentido, ou seja, aquela ideia dos dois exemplos anteriores, mas sim ela estabelece uma relação de dependência entre dois elementos textuais, ou seja, o elemento seu próprio futuro por meio do vínculo criado pela palavra em, que é o que está no meio, justamente porque, repetindo, o verbo acreditar pede uma preposição, certo? Bem, assim nós chegamos finalmente ao conceito de preposição, que é justamente uma palavra invariável, ou seja, não flexiona, é importante manter isso em mente, que relaciona duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e ou dependência, que foi o caso aí nesse último exemplo, foi uma relação de dependência. Chegamos finalmente ao quadro de preposições. Nós temos aqui duas situações. Esse primeiro quadro são as preposições, vamos chamar assim, as verdadeiras preposições, estas que aparecem mais constantemente no papel de preposições. Vocês poderão olhar assim, de repente, olhar e ver o a preposição a. Aí alguém pensar, pessoal, essa palavra a ela já foi estudada como artigo. Sim, mas lá nós vimos as situações em que ela aparece como artigo.
geralmente iniciando um substantivo ou acompanhando um substantivo feminino. Aqui não é o caso. Quando aparece o a, aqui nessa situação, que veremos mais uns exemplos na frente, ela está conectando, estabelecendo uma relação de sentido entre duas palavras. Bem, então as principais preposições são estas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, per. Per é uma preposição já vamos dizer assim, fora de uso, né, em desuso na língua portuguesa moderna, sem, sob, sobre e traz. E aqui nós temos o segundo quadro com as preposições eventuais, que é conforme, como, durante, exceto, fora, mediante, segundo, senão e salvo. Aí alguém pode estar se perguntando, mas por que eventuais? Porque ora elas aparecem como preposições, ora como conjunções, por exemplo, como veremos mais à frente quando estudarmos as conjunções. Então, a preposição relacionada a duas palavras estabelece entre elas um vínculo, né, que é essa relação que já fora falada, tal que uma delas funciona como palavra principal, ou seja, uma palavra mais importante, e a outra como secundária, ou seja, menos importante. Assim, nós temos nesse exemplo, para ilustrar mais duas preposições, o de e o sobre, comprei de um colecionador um livro antigo sobre lendas brasileiras. Olha só, comprei de. Quem seria a palavra principal? O verbo. Né? Caso aqui da oração, sempre o verbo terá mais força. E a ele se agregam um complemento, né? Logicamente. Comprei de um colecionador, que é a palavra secundária. Já que nessa situação, como a relação estabelecida entre dois substantivos, livro e lendas, livro configura-se como a palavra principal e lendas a secundária, sendo interligada pela preposição sobre. E aqui, finalmente, nós temos a parte final do estudo das preposições, trazendo o quê? As principais relações semânticas das preposições. Vou ilustrar aqui com a preposição a. São muitas as relações semânticas estabelecidas. O nosso livro traz alguns exemplos. Por exemplo, a preposição a, ela pode estabelecer diversas relações semânticas, como, por exemplo, indicar distância, lugar, modo e tempo. Observe alguns exemplos. Nossa escola ficava a mais de 5 quilômetros de onde morávamos. Estabelecer também relações de lugar, assim como modo e tempo. Na página seguinte, nós temos alguns exemplos com a preposição como ou com, que pode exprimir, a depender do contexto, uma relação de causa, de companhia, de instrumento, de modo e de oposição. Nós temos outra série de exemplos, mas que vocês podem consultar aí facilmente no nosso livro didático. Ok? Então, obrigado por assistir e até a próxima.